Na Europa, e segundo o que você conseguiu apurar com a diplomacia brasileira, para além daquilo que é raso, que é a declaração das autoridades, que vão sempre mais ou menos no mesmo tom, independentemente do assunto, né? Vamos trabalhar para que aconteça, confiança, veja bem, estabelecer laços históricos entre a Europa e essa região aqui do mundo, a América do Sul. O fato é que lá no subterrâneo já dão como muito pouco provável que esse acordo vá adiante, né, Priscila? O que é que você apurou para a gente? Exatamente, Colombo. Eu conversei com fontes do governo que garantem que o acordo não sai esse ano e que dizem que é muito provável que não saia no atual mandato do governo Lula, porque existe uma resistência no governo ao acordo. Essa resistência já vem dos primeiros mandatos de Lula e vem também do assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim. Para a gente entender essa resistência, é importante entender o que seria esse acordo. Esse acordo seria um acordo entre o Mercosul, que é formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e a União Europeia, que é formada por 27 países. Criaria, portanto, a maior área de livre comércio do mundo, um mercado que integra 780 milhões de pessoas e países que são responsáveis por 1/4 do PIB global. Esse acordo prevê que 90% dos produtos que são comercializados entre os dois blocos tenham uma eliminação de tarifas. Isso num período que aconteceria de uma forma gradual, seria num período de 15 anos. Então, o Brasil hoje, por exemplo, tem um imposto de importação que fica na casa dos 11%, a União Europeia na casa de um dígito. Portanto, o que os tributaristas também dizem é que o Brasil ele acabaria sofrendo mais inicialmente com a entrada desses produtos, porque cobra hoje um imposto de importação maior do que os países europeus que têm imposto de importação na casa de um dígito. Então, esse é um ponto. O governo brasileiro, portanto, teme que a redução desses impostos traga produtos de países europeus, principalmente industrializados, que vão apresentar uma concorrência ao setor industrial brasileiro e, com isso, jogar água no projeto e numa das grandes bandeiras do governo Lula, que é a reindustrialização do país. Então, esse é um ponto. O outro ponto, Colombo, é que eu apurei também com essas fontes, é que o governo está preparando aquela carta de resposta às exigências ambientais que foram feitas pela União Europeia. O chanceler Mauro Vieira, ele já falou que essa carta deve ser feita e eu apurei que essa carta deve ser bem dura. Então, isso também sinaliza que o governo Lula vai colocar ali também, já que vocês estão exigindo, fazendo exigências ambientais, a gente também vai fazer exigências da nossa parte e essas exigências vão ser duras e devem falar e dizer respeito principalmente à questão das compras governamentais. O governo Lula teme que, ao abrir as licitações públicas para empresas estrangeiras, as empresas nacionais acabem sendo prejudicadas. Mais uma questão que sinaliza que esse acordo não deve sair tão cedo: a resistência de alguns países europeus, Polônia, França, Irlanda, mas principalmente da França. E aí, Colombo, eu conversei também com fontes do governo francês, que elas dizem, não existe uma resistência, a questão é que o Brasil tem que se adequar às questões ambientais, etc. Mas o que especialistas aqui dizem, isso historicamente, é que os franceses temem a entrada de matérias-primas da América do Sul, porque elas podem apresentar uma concorrência para o setor rural, para o setor agrícola aqui da França, para os produtores rurais que conseguem se sustentar às custas de muito subsídio do governo francês. Então, de fato, a entrada de produtos de matérias-primas da América do Sul representaria uma forte concorrência aqui. Um último ponto, Colombo, ainda é a enorme burocracia que envolve esse acordo. Esse acordo começou a ser negociado em 99, foi concluída a parte comercial em 2019, a parte política foi concluída em 2020, mas ele ainda precisa ser assinado e ratificado por todos os países que fazem parte dos dois blocos, por todos os parlamentos que fazem parte dos dois blocos e ainda pelo Parlamento Europeu. Então, é por essas razões, tanto por uma resistência interna quanto por burocracia, que esse acordo não deve sair tão cedo, apesar do que os líderes de ambas as partes falam. Inclusive, nesse encontro que o presidente Lula deve ter com o Pedro Sánchez, ele deve repetir o que aconteceu lá na Espanha, quando esteve na Espanha, quer dizer que eles têm um interesse muito grande, o Brasil na presidência rotativa do Mercosul, Pedro Sánchez na presidência do Conselho da União Europeia, mas, como você falou, são os argumentos mais rasos dessa história. Eu volto com você.